Em um outro vídeo falamos dos vários tipos de fantasmas que podem existir em nosso mundo. Bom, hoje eu vou falar de outros dois tipos de fantasmas. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra quais os tipos de fantasmas que iremos falar hoje. Então, roda a abertura! Para quem assistiu já o outro vídeo, lembrem-se que no final deste outro vídeo eu deixei algo bem claro que vai ter a continuidade agora. Então, se você ainda não assistiu a este outro vídeo, lembre-se de ir lá assistir agora. Pode pausar aqui, tá? Pausa aqui, vai lá, assiste, depois volta aqui. Vou deixar o link, tá? Ativo aqui em cima, vocês vão lá, entram, tá? E assiste o vídeo tranquilo e vejam o que eu vou falar no final, porque a continuidade vai ser agora. Bom, acho que vocês já voltaram, já assistiram e já voltaram. Então já vou pedir o seu like primeiramente aqui neste vídeo, porque ele vai merecer o seu like sim, tá? Compartilhe com um amigo essas curiosidades e não se esqueça, por gentileza, ative o sininho e se inscreva. Por quê? Porque a gente precisa da inscrição de vocês, do comentário de vocês, do like de vocês, pra gente sempre estar indo rumo ao topo. Então, vamos nessa, que eu vou explicar agora o seguinte. Houve, ali no final do vídeo, a gente estava falando do fantasma errante. Esse fantasma errante, eu disse que ele poderia se encaixar em uma outra classificativa de fantasmas. Porém, não é bem uma outra classificativa, e sim um outro tipo. Ele também pode entrar na parte de um fantasma obsessor, por assim dizer, tá? Porque ele pode se ligar a uma pessoa, tá? E segui-la, trazendo coisas ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins para aquela pessoa que ele tá ali agarrada, tá? E vai estar agarrado ali a uma pessoa, ele pode trazer coisas ruins. Então ele também entra na classificação de um fantasma obsessor, tá? Hoje vamos começar por esse tipo de fantasma, tá? Vou pegar aqui a imagem e vou jogar aqui para vocês. Então, este tipo de fantasma ao qual eu estou citando agora é o poltergeist. Sim, o poltergeist. Bom, antigamente você veria um filme chamado O Poltergeist, né? E você veria aquela menina ali com os pratos, cadeira, tudo voando à sua volta, né? O que seria um fantasma barulhento? Pode ter sido uma ilusão minha, da minha criação lá nos anos 90, mas eu me lembro de ter escutado que o poltergeist, ele não seria um fantasma, mas sim uma manifestação da vontade de crianças e adolescentes, tá? Como se fosse uma telecinese infantil e adolescente não intencional, tá? Era não intencional. Eu me lembro disso acontecer, eu me lembro de falar sobre isso. Porém, eu fiz uma pesquisa procurando sobre esse assunto, né? E eu não encontrei.
Logo, eu posso estar enganado e confundido. Mas, se você também se lembra dessa colocação que o poltergeist era uma manifestação telecinética de crianças e adolescentes, por favor, deixe aqui nos comentários, tá? Então essa questão eu vi muito durante a minha adolescência, minha juventude, que essas causas, né, de objetos voando, cadeira voando, objetos sendo jogados, era uma manifestação de um poder que havia nos adolescentes, tá? Involuntário. Mas hoje em dia, os poltergeists são tidos como fantasmas barulhentos, fantasmas que fazem muito barulho, que movem as coisas, que jogam as coisas, que bagunçam as coisas. O poltergeist seria uma variação do fantasma residente, porque não comumente ele muda de local. Ele não é comum de mudar de local. Ele sempre permanece dentro da casa onde ele assombra, fazendo toda a sua algazarra e toda a sua traquinagem, por assim dizer, né? E nunca mudando de local. Quem se muda são as pessoas que voltam à residência, se mudam, entendeu? E passam por aquela experiência rotativa do mesmo fantasma. Então, podemos colocar que o poltergeist seria uma parte ali do fantasma residente, porém, é um fantasma que ele pode lhe machucar, né? Ou por tacar as coisas, por jogar objetos, por abrir portas, fechar portas em momentos indevidos. Isso pode causar alguns acidentes, o que pode levar uma pessoa física a se machucar. Ele sendo um ser não físico, ele não vai te machucar diretamente, mas ele pode te machucar indiretamente, tá? Então, vamos entender também que a gente está aqui no campo da suposição, baseado nos fantasmas que são alegados por todos aí neste mundo. Então, vamos ao próximo fantasma. Os fantasmas do tipo sombra. Esses fantasmas são os mais interessantes. Por quê? Porque tem pessoas que acham que o fantasma do tipo sombra são fantasmas. Não, minto, errei. Não são fantasmas, são realmente pessoas que vivem nas sombras, seres metafísicos, viventes das sombras, não espíritos sombrios. Outros já veem o povo das sombras como espíritos sombrios ou entidades sombrias. Tem gente que consegue ver essas sombras que surgem como, digamos, seres extradimensionais, ou até mesmo, como eu vi em um blog, né? Eu vi uma pessoa que estava declarando ali que poderiam ser esses seres das sombras, ou algo como se fosse um povo que sabe se camuflar no escuro. Seres terrenos vivos que se camuflam muito bem no escuro. E nisso eu estou citando que foi até os próprios exemplos que foram dados no blog, que seriam feiticeiros, bruxas, etc. Tá? Esses seres comumente são vistos em locais muito escuros. Sabe aquele cantinho do seu quarto que mesmo com a luz acesa ele parece não clarear totalmente? Então, é justamente naquele canto que surgem esses seres, tá? Também há relatos que esses seres habitam também em meios de floresta ou mata fechada, tá? Então, toda essa questão, você vê que o ambiente que eles comumente estão, né, é basicamente o escuro, penumbra, tá? São literalmente um povo das sombras, vivos ou não vivos, deixando claro.
Bom, a questão aqui é que esse fantasma também entra numa classificativa abrangente do fantasma errante, porque eles não têm um local exato. Por exemplo, podemos citar o exemplo do homem de chapéu preto, tá? Algumas pessoas citam essa aparição em vários locais do mundo. É uma sombra onde parece que ele está usando uma cartola alta, preta, e todo ele seria composto de sombra, de penumbra, e quando iluminado, ele desaparece. Então, o que poderia ser esses tais seres? Seriam seres extradimensionais? Bom, uma opinião minha é que esses seres podem ser nada mais nada menos do que espíritos muito antigos ou que evoluíram a uma sabedoria do outro mundo tão grandemente que eles aprenderam a usar, né, o escuro, a sombra ao seu favor, né? Aonde não há luz, eles começaram a utilizar ao seu favor, não deixando claro se isso é porque ele é ruim ou bom, tá? Mas se uma colocação de que eles ficam muito mais escondidos dessa forma, se eles quiserem se materializar no local, então eles não vão ser vistos com muita facilidade. Bom, o que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários se vocês têm uma opinião diferente da minha ou vocês têm uma visão, ou também não se esqueçam de deixar ali se vocês acharem que não, Léo, não, Insano, poxa, eu acho que esse fantasma que você está citando aqui pode ser isso, isso e isso, porque eu tive uma experiência. Deixa ali nos comentários também. Não se esqueça de deixar um comentário. Por que eu estou falando isso? Porque vocês estão assistindo aqui os nossos vídeos. Tem vídeos aqui do canal com várias visualizações e vocês não comentam. E o comentário é justamente uma das coisas que nos ajuda a chegar lá no topo. Então a interação de vocês, de cada um de vocês, é muito importante. Entenda que para este canal chegar ao topo é necessário a ajuda de cada um de vocês. Então, desde já agradeço, deixe seu like, deixe nos comentários o que você pensa. Se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que pode gostar dessa curiosidade. Gente, um grande beijo no coração de vocês e até uma próxima. Tchau!